Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês sobre todas as minhas leituras do mês de julho. Eu acho que eu tive um bom mês de leitura agora em julho. Eu tive aí no finalzinho do mês as minhas férias, né? Peguei ali a última semana e meia, assim, de férias. Do mês eu tava de férias. E pude ler bem, eu acho que eu li bem, mas no decorrer do mês eu acho que eu mantive um fluxo de leitura, sabe? Eu acho que é esse meu objetivo geral agora, nos meus meses de leitura, é manter um fluxo constante. Então, assim, posso estar lendo pouco, mas tô lendo, sabe? Eu acho que isso que é o legal. O primeiro livro que eu terminei em julho foi Incendiária, do Stephen King. A Incendiária não é o meu favorito do King. Eu acho que ele é um livro que envelheceu mal, sabe? Um, Aqui a gente tinha um grande potencial com uma história que, para nós que estamos lendo agora, né, em 2020 e vinte e poucos, nos lembra muito de Stranger Things, sabe? Um, um grupo de pessoas que têm poderes especiais são procurados por uma agência, um ramo de uma agência governamental em busca de fazer experimentos. E daí a gente encontra aqui, a gente começa o livro com o pai e a filha fugindo, a filha criança, né? Fugindo de alguém, você sabe depois que é dessa questão dessa agência governamental, e que eles dois têm grandes poderes por conta dessa própria agenda, dessa própria agência, né? E assim, tem um potencial muito legal, assim, esse livro podia ter trabalhado muitos pontos interessantes, assim, os pontos, assim, porque a forma como eles adquiriram o poder é uma coisa muito interessante, a relação pai e filho é muito interessante. Aqui, assim, o vilão, ele é negro e um cara que tendia, assim, pra talvez, assim, um aspecto queer, morreu de uma forma, assim, absurda, assim, cheia de vergonha. Então, me faz pensar muito, assim, sobre o momento que esse livro foi escrito também, sabe? Um, Essa nossa protagonista, a Charlie, ela é uma garota, assim, muito inteligente, ela tem, assim, um grande poder, né, de fogo, de incendiar as coisas, mas ela tem uma dificuldade muito grande de controlar esse poder e ela tem uma grande questão moral com esse poder, né, de que o poder dela machuca as pessoas e ela tem plena consciência disso. É um aspecto muito interessante, mas eu senti que não foi muito trabalhado. Teve um momento aqui do livro que eu achei que começou a ficar muito chato, assim, em que essa perseguição, gato e rato, tava já. Não ia, sabe? Não fluía. E daí, ai, não sei, as coisas, a forma como as coisas se desenvolveram, parece que o final foi tão abrupto. Eu tenho reparado que o final dos livros do Stephen King tem sido uma questão pra mim. Tem sido finais que têm me decepcionado ultimamente. Então, não sei, principalmente os livros mais antigos dele, provavelmente tem muito dessa questão pra mim, que eu acho que são finais muito abruptos e com resoluções, assim, aleatórias. É, Senti que esse livro podia ser muito mais do que ele foi, sabe? Ele foi decepcionante, aqui tinha vários termos, assim, racistas, preconceituosos. Bom, mas independentemente disso, esse livro me decepcionou. Eu acho que ele podia ter, realmente, eu acho que ele podia ter trabalhado outras questões mais potentes em relação a esses poderes e a forma como esses personagens lidam com esses poderes, porque não é só a Charlie que tem poder, o pai dela também, e assim, a forma como eles lidam com isso, sabe? Eu esperava mais, esperava mais. Daí, eu li um livro nacional, o primeiro nacional do mês foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu sabia que esse livro ia ser bom, mas assim, eu não sabia ao certo o que que ele iria trabalhar. Eu sabia que esse aqui era um livro que ia trabalhar uma questão de relacionamento de pai e filho, mas logo no começo a gente descobre que é um filho contando uma história ahm, adereçada a seu pai que morreu. A gente não sabe como que o pai dele morreu, mas a gente sabe que morreu. E assim, parece uma grande carta que ele escreve pro pai dele, sabe? É um livro muito triste, assim, que mostra diversos tempos da vida desse pai. Não é um livro que cada capítulo segue de ordem cronológica, sabe? A gente vai e volta, a gente volta também
pro passado da mãe do Pedro, né, que é o nosso narrador. A gente entende um pouco da história do relacionamento dos dois. E assim, é um livro que vai trabalhar muito a questão do racismo nos relacionamentos e na vida no geral, mas principalmente nos relacionamentos, sabe? Como que o racismo influencia os relacionamentos. E a história, assim, é uma história muito triste porque ela é muito cotidiana, sabe? É uma história, assim, que parece muito real. Parece que, na verdade, não é um livro de ficção, sabe? A gente vê aqui que o pai do Pedro, a forma como ele cresceu, sem o pai e com todas as dificuldades que foi crescer uma pessoa preta no Rio Grande do Sul, sobre todas as abordagens policiais que o pai dele já sofreu. É sempre assim uma questão muito forte relacionada ao racismo, mas aqui a gente tem uma pessoalização, acho que é essa a palavra que eu tava procurando. É uma pessoalização desse racismo, porque a gente vê como o racismo influenciou diretamente a vida do Pedro e do pai do Pedro. Então, assim, deixa de ser algo abstrato para ir pro pessoal, e eu acho que é isso que impacta mais. É um livro, assim, é bonito, é muito bem escrito, e, assim, muito rápido de ler. Você fica... Existe uma curiosidade muito grande para saber o que tá acontecendo e até onde vai a história de vida não só desse pai, mas desse filho também, sabe? Para onde essas coisas vão, para onde esses acontecimentos vão levar. É um livro muito bom. Me deixou muito triste o final. Realmente fiquei muito triste. Mas eu acho que me tocou, sabe? Eu acho que isso foi uma das partes mais legais desse livro. Daí, antes de eu falar dos últimos 3 livros, porque eu já falei sobre eles previamente no meu vlog da MLI, queria falar um pouco mais sobre o audiobook que eu ouvi durante o mês de julho, que é A History of Women in 101 Objects. É um livro que eu quero muito que seja trazido pra cá. Eu vi que agora em janeiro foi publicado lá em Portugal, então eu imagino que logo logo pode vir pra cá. Eu não admito que eu não fui atrás pra ver se alguma editora tinha comprado os direitos, mas é um livro muito legal. É muito legal e eu realmente gostaria muito de ler ele físico, sabe? Eu acho que vai ser aquele livro que eu vou querer marcar e grifar e sei lá. É um livro de não ficção que vai literalmente abordar como a história das mulheres pode ser contada através desses 101 objetos. E tem diversos objetos, eu sempre falo do bidê porque eu acho que é o mais curioso, eu não imaginava essa questão do bidê, mas tem assim os computadores. É um livro que vai abordar como que a história das mulheres, ela é deixada de lado, e a gente só descobre as coisas quando a gente vai realmente mais a fundo, né? É um livro que me deixou, assim, muito pensativa, sabe? Eu fiquei querendo muito ler mais coisas sobre. E sendo até que agora eu já comecei um outro livro de não ficção, também sobre a temática, né? De como o mundo e as tecnologias não são pensadas para as mulheres. Mas é uma outra abordagem. Esse livro aqui é muito legal porque ele, assim, os capítulos são curtíssimos e é muito, sabe aqueles fun facts? Assim, são curiosidades. E era muito legal, às vezes eu li um capítulo, eu chegava no trabalho e falava, gente, vocês sabiam? E daí é muito legal, assim, sabe? Poder conversar com as pessoas sobre essas coisas e eu acho que como os capítulos são pequenos, foi uma coisa muito dinâmica. Eu quero muito ler o livro físico, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter ouvido o audiobook, porque o audiobook ele é contado por um conjunto de mulheres. Então tem mais de 101 mulheres contando essa história. Cada capítulo é uma mulher diferente, cada mulher diferente é um objeto diferente, né? E daí a gente tem aqui tanto narradoras muito prestigiadas lá fora, de audiobooks, como também atrizes como a Kate Winslet. A gente teve aqui também... Putz, aquela atriz que faz a Bellatrix Lestrange, acabei de esquecer o nome dela. Temos escritoras, temos, por exemplo, a Dolly Alderton contando um capítulo. Então, assim, é muito legal que temos várias personagens e personalidades femininas muito presentes na cultura de hoje, contando coisas do passado, sabe? Um dos capítulos
Eu juro, é o que mais ficou pra mim, porque eu achei muito curioso. O do bidê, por exemplo, foi contado pela Olivia... Ai, eu esqueci o sobrenome dela. Mas é aquela atriz que fez A Favorita, sabe? Eu achei que foi sensacional. A forma como ela fala, a forma como ela narra, é deliciosa de ouvir. É, foi muito bom ter conhecido esse livro e com certeza conto os dias pra ele ser publicado aqui no Brasil, porque eu acho que vai ser sensacional ter ele em mãos, sabe? Porque era muito legal ouvir essas histórias desses objetos, só que daí em alguns momentos eles falavam assim, como visto na imagem, e eu não tinha imagem, então eu quero ter a imagem. Eu peguei até o e-book assim pra ter acesso às imagens, mas daí eu comecei a ver e não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu quero papel, eu quero grifar, sabe? Eu quero ter na minha mão. Então, vou esperar um pouco. Vamos partir para os 3 livros que eu li, principalmente por conta da maratona literária de inverno que o Geek Freak faz. Esses 3 livros eu falei com mais detalhes no meu vlog, mas aqui eu vou com certeza, né, explicar um pouco sobre como eu me senti sobre cada um deles. Corpo Desfeito é aquele livro que você ouve muitas pessoas falando sobre vários aspectos dele de maneira diferente. Várias pessoas falavam sobre um aspecto de uma violência sexual. Como eu disse no vlog, essa questão da violência sexual, pra mim, não ficou muito clara, mas com certeza ficou muito clara outros tipos de violência. A gente aqui encontra a nossa protagonista, que é a Amanda, que ela cresce numa família, assim, que tem muito ódio, sabe? Que alimenta muito ódio. Ela cresce numa casa com a mãe e os avós maternos. Ela não sabe quem é o pai. A mãe engravidou adolescente, o que gerou grandes ressentimentos com os pais dela, sabe? Então, ela não é muito benquista na sua casa, sabe? E daí acontece o negócio que a mãe dela morre. E quando a mãe dela morre, as coisas viram de cabeça pra baixo. Já era uma história difícil de ler, assim, já era uma história que causava um certo incômodo, uma certa raiva de ler quando ela era... quando a mãe dela estava presente. Só que daí o foco muda completamente, vira uma coisa quase de um livro... eu uso essa analogia porque realmente me lembrou muito de Carrie a Estranha. Me pareceu muito Carrie a Estranha naquele sentido, assim, daquela mãe, daquela figura materna super repressora, super julgadora, super religiosa, que a avó dela tomou aqui nesse livro. Existe toda uma redenção da mãe dela. É uma questão, assim, muito... As coisas vão piorando, assim, sabe? Parece que não tem como piorar e piora, 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 piora. É sufocante. Você termina esse livro, assim, com muita raiva das coisas que aconteceram, com muito desgosto, mas é um livro que não dá pra largar. Escrito com uma maestria imensa. A Zahid Reis tem uma capacidade de contar histórias incrível, te deixa, assim, completamente preso, e foi um ótimo livro. Foi realmente as coisas que foram trabalhadas aqui que me fizeram pensar, incrível. Daí, li isso daqui em questão de horas. Ele ficou 2 anos esperando o momento certo pra eu ler ele. E com certeza o momento certo foi esse mês. É incrível, né? Quando a gente pega aquele livro que cabe perfeito naquele que a gente tá querendo ler naquele momento. Terráqueos é um livro que vai falar... Deixa eu ver aqui, como que é o nome da menina? Natsuki. Vai contar a história da Natsuki desde quando ela é criança. Que por conta de várias negligências e várias violências, a Natsuki, ela começa a acreditar que ela só pode ser de outro planeta. Porque não é possível que ela não se encaixe nessa vida, da forma como ela se sente, sabe? Ela se sente muito excluída. E daí ela fala assim, não é possível, é porque eu sou extraterrestre. E daí ela começa a acreditar nisso, ela começa a acreditar que ela tem poderes, ela começa a acreditar. E assim, ela é criança aqui. E aqui a gente vê uma sociedade japonesa, assim, acho que a gente vê uma face da sociedade japonesa que prega muito uma concepção fabril das pessoas. No sentido de que, até é uma analogia que a própria Natsuki faz aqui, de que existe a sociedade é uma grande fábrica e as pessoas são meras peças, são meras peças
nessa engenhoca. Então elas têm que cumprir com seu papel para a fábrica funcionar. E eu acho que foi uma analogia muito certeira, sabe? Ela fala aqui sobre, ah tá, ela não é bonita, mas ela tem que ser inteligente para ela conseguir um bom emprego e servir a fábrica. Tá, mas então, já que ela não é muito inteligente, não conseguiu um bom emprego, e não é muito bonita, pelo menos ela tem que casar e ter filhos, porque ela tem que servir a fábrica, sabe? Então, assim, é sempre voltado para esse aspecto. A gente acompanha ela até a idade adulta aqui, e a gente vê o quanto desses traumas da infância perpetuaram um, uma visão doentia da sociedade na cabeça dela, sabe? E eu não julgo, eu não julgo. Eu não consigo imaginar uma criança sofrendo o que ela sofreu, tentando pedir ajuda da forma como ela pediu, sem conseguir, tentando processar tudo isso, sabe? Eu acho que a forma como ela processou tudo isso foi através dessa fantasia e aconteceu assim que no final as coisas se desenrolaram de uma forma absurda. Eu realmente não esperava, mas fez sentido, sabe? É absurdo, mas fez sentido. É aquele livro que eu não indico pra todo mundo, mas cara, que livro estranho, mas que livro bom, sabe? Aqui a gente vê muitas questões culturais do Japão, principalmente de que as meninas devem ficar quietas, uma questão muito do respeito aos mais velhos, a qualquer custo, sabe? Uma questão de pudor muito grande, de varrer as coisas para baixo do tapete. Então, sofrendo o que tiver que sofrer, mas continuar obedecendo as regras da fábrica. É incrível esse livro aqui. E outra analogia que a Natsuki faz é com os bichos de seda, né? A família dela tem uma casa no campo em que no passado eles criavam bichos de seda. E ela tem toda essa... Chega um momento ali do livro que ela começa assim a ficar um pouco obcecada assim com esses bichos de seda. E eu não consigo não pensar que os bichos de seda são aqueles bichos que são alimentados, muito bem cuidados, para serem mortos por muito pouco. Então, assim, é todo um trabalho que o bicho faz pra fábrica, né? Utilizando da analogia dela, pegar e dar uma função, sabe? Para aquilo que você faz. E é muito legal aqui. É um grande estudo de caso esse livro. E eu gostei muito de ter lido ele. E daí, finalizei A Deus em Chamas, o último livro da trilogia da Agatha Popola. Cara, eu tenho muito medo do que falar desse livro. Eu tenho muito medo de dar spoilers, mas basicamente, seguindo um pouco aquilo que eu tinha falado sobre o segundo livro, a gente vê um grande desenvolvimento de personagem entre a nossa protagonista e, na verdade, todos os personagens que estão aqui nessa história, dos livros anteriores para esse. E até em vários momentos esse livro aqui, ele tem um aspecto nostálgico em que a nossa protagonista, ela olha para o passado e revê algumas ações, e nesse processo dela olhar para o passado e rever algumas ações e até sentir falta de algumas coisas assim que ela viveu, a gente vê o quanto ela cresceu, sabe? O quanto ela se desenvolveu e o quanto ela mudou. Eu acho que esse último livro é aquele último prego no caixão para falar sobre como o poder corrompe, sabe? É isso. Quanto mais poder a nossa protagonista tem, mais ela fica corrompida e ela vai para caminhos que a gente não imagina, sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela começa a ficar extremamente preocupada com eu não tinha visto no segundo livro, em relação às ações dela, né? Ela começa também a ficar extremamente violenta. Eu acho que esse livro terminou do jeito que deveria terminar. Ele tem um final perfeito pra mim. Eu acho que toda essa série, toda essa trilogia, ela foi perfeita.
eu não colocaria, não tenho que tirar nem pôr, sabe? É uma série que vai trabalhar o como a guerra transforma as pessoas, mas acima de tudo, como as pessoas, elas são múltiplas, sabe? Ninguém é bom o tempo todo, ninguém é ruim o tempo todo mundo tem o seu motivo pra estar ali, no final das contas, todo mundo só quer sobreviver. Mas acima de tudo, todo mundo acredita que tá certo. É incrível, que todo mundo tem certeza que o que tá fazendo aqui é a melhor coisa que deveria estar acontecendo. E isso é posto à prova a todo momento. A nossa protagonista, ela é uma pessoa muito insegura por conta das coisas que aconteceram nos últimos livros, mas ela é uma pessoa muito insegura que tenta mascarar isso a qualquer custo. Até que isso é o que vai levar ela pra sua ruína, sabe? É incrível o quanto esse livro é bom. Esse livro teve muito mais política, mas também teve muito mais magia. Eu não esperava. E chegou um momento ali no final, né, que se falava muito sobre governança e como governar um país que está em ruínas. É muito legal. É muito legal. Eu acho que assim, não é à toa que essa trilogia é muito bem falada, que ganhou vários prêmios e que esses livros foram marcantes para a vida da autora, porque realmente mostra o talento dela. Tô louca para ler outros livros dela, mas foi uma ótima experiência. Eu acho que é isso, né? 6 livros no mês tá ótimo, sabe? Em outros meses eu achei que isso era pouco, mas, pô, olha o tanto de página que eu li, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham tido um ótimo mês de julho de leituras, que vocês tenham gostado das coisas que vocês leram. E a gente se vê no próximo mês. Tchau, tchau!